Sejam bem-vindos aos métodos quantitativos aplicados à administração. Eu sou o professor Pedro Cortes e estarei com você ao longo desse módulo. Hoje nós vamos falar dos tipos de amostragem em estatística. Para que você possa compreender a distinção entre amostragem qualitativa e quantitativa, primeiramente vamos conhecer as definições de população e amostra. População é um grupo de pessoas, seres ou objetos que tem pelo menos uma característica em comum entre eles. A amostra é um subgrupo dessa população. Para que você possa compreender um pouco melhor a diferença de população e amostra, eu trouxe a figura 1. Veja que a população é o círculo mais amplo, a amostra é o círculo mais específico. Neste caso, como a amostra está dentro da população, é provável que ela tenha uma característica comum à população. Então, algo que está presente na população é provável que também estará presente na amostra. Vamos agora diferenciar parâmetro de estatística. Vamos começar pelo parâmetro. Quando selecionamos todos os elementos de uma população para pesquisa, fazendo o levantamento de dados, estamos realizando um censo, e as medidas numéricas oriundas desse censo são chamadas de parâmetros. Já no caso das estatísticas, quando selecionamos elementos de uma amostra para uma pesquisa, estamos realizando uma amostragem, e as medidas numéricas oriundas dessa amostragem são chamadas de estatísticas ou estimadores. Neste sentido, o parâmetro está para a população e as estatísticas ou estimadores estão para as amostras. Vamos diferenciar agora amostras quantitativas e qualitativas. As amostras qualitativas costumam ter uma profundidade maior das informações. Os questionamentos ou observações são realizados mais detalhadamente e normalmente são poucas as unidades amostrais analisadas. Justamente por esse motivo, a amostra qualitativa não nos permite fazer generalizações para toda a população. Isso quer dizer, inferir para a população as conclusões. Já no caso das amostras quantitativas, elas nos possibilitam generalizar as informações obtidas das amostras. As informações são mais resumidas, pode-se realizar uns resumos genéricos mais confiáveis e por esse motivo é possível generalizar para toda a população, desde que essa amostra quantitativa seja probabilística. É importante também conversar um pouco sobre os fatores relevantes para a seleção da amostragem em estatística. Normalmente, nós temos que observar o tempo disponível, o objetivo da pesquisa, o resultado esperado, as análises finais que se deseja realizar, a população escolhida, as hipóteses de pesquisa, a disponibilidade das unidades amostrais e o valor monetário disponível. Em ciências gerenciais, geralmente as variáveis que mais importam para a decisão se relacionam ao tempo e ao orçamento da pesquisa. Quanto maior o tempo e maior o orçamento, mais complexo será o seu estudo, provavelmente maior a amostra. Já no caso, quando o tempo é escasso e o orçamento também, você precisa reduzir um pouco a complexidade do seu estudo. Ocorre que isso, normalmente, diminui um pouco a qualidade do estudo também, então tenha bastante atenção sobre este aspecto. Agora nós vamos falar sobre a amostragem representativa. Uma amostragem representativa precisa ter as mesmas características que foram definidas para delimitar a população-alvo da pesquisa. Significa que cada um dos elementos da população deve ter a probabilidade diferente de zero de entrar na sua amostra. As unidades amostrais são selecionadas de forma aleatória, como sorteio, por exemplo, e é independente do julgamento de escolha do pesquisador. Uma amostra representativa não pode ser tendenciosa e precisa ter imparcialidade. Temos aqui então alguns exemplos de amostragem em estatística. Veja primeiro aqui exemplos de amostras quantitativas não probabilísticas ou qualitativas que tendem a ser não representativas. A amostragem por cotas é um exemplo quando eu defino com base em grupos de interesse ou variáveis de interesse desses grupos a minha amostragem, ou a bola de neve, quando eu faço a amostragem com uma pessoa e esta pessoa indica outra, que indica outra, enfim, veja aí o efeito bola de neve. Já no caso das amostras quantitativas probabilísticas, nós tendemos a ter a representatividade. É o exemplo dos estudos censitários, que têm equivalência à população, e dos estudos que nós temos uma amostragem aleatória, ou seja, que por ter uma mesma chance de ser sorteado diferentes sujeitos, nós em algum momento podemos chegar então à representatividade.
Eu trouxe para vocês este quadro que faz uma síntese bastante interessante dos tipos de amostragem, do tamanho da amostra, da forma de coleta de dados e os tipos de resultados que você obtém a partir dessas amostragens estatísticas. Pare um pouco o vídeo, reflita um pouco sobre este conteúdo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a fixar o conteúdo principal desse módulo. Eu trouxe também algumas curiosidades para sua prática em ciências gerenciais. Algumas práticas qualitativas são úteis para sua área de forma aplicada. Eventualmente, você pode ter interesse de amostrar grupos, e aí então você pode utilizar de grupos focais, ou como está no material, focalizados, que se baseiam em gerar e analisar a interação entre os participantes de determinado perfil, em vez de perguntar a mesma questão ou essa lista de questão para cada integrante do grupo por vez, o que usualmente é referido como uma possível entrevista de grupo, entre aspas. Já a técnica do cliente oculto é quando os pesquisadores se passam por clientes verdadeiros para avaliar o próprio atendimento ou até mesmo comparar lojas contra a sua concorrência. Fique atento que há questões éticas em relação ao uso do engodo. Então, ao utilizar essa técnica, tenha certeza de que você está cumprindo as determinações éticas da sua profissão e da sua área de investigação. Temos também a pesquisa por observação, que o próprio nome já define bastante. É a forma de você fazer uma amostragem observando aquilo que está em campo, indo em loco até a situação. Era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Faça então a leitura do módulo Tipos de Amostragem da autora Silva Freire e nós nos vemos na próxima aula. Acesse o Moodle para fazer o módulo completo e bons estudos. Até mais!